comentar um pouco aqui sobre o índice. Hoje foi um dia um pouco mais complexo aí que o normal. Poderia ser por causa da notícia. Então, tinha uma notícia lá importante para sair nesse horário. A gente comentou até no grupo do Telegram para o pessoal tentar evitar operar antes disso aqui, esperar esse momento passar para ver como que o mercado ficaria e o que daria para fazer depois. É bem grande o risco de ficar posicionado no meio de uma notícia importante assim. Você pode até ganhar muito, se ir a teu favor, você pode também perder muito. Então, às vezes não compensa o risco. E se você está posicionado, às vezes você não consegue nem stopar o pulo stop. A minha plataforma, por exemplo, chegou a travar, ficou ali ficou uns 4, 5 minutos travado. Tive que fechar a plataforma, tentar abrir, logar novamente. De tanto que movimentou a notícia, chegou a travar tudo aqui. Então é bom não ficar posicionado. Teve até pessoas que chamaram lá no Instagram falando que tinham perdido muito mais dinheiro aqui do que o normal nessa barra. E aí é legal tentar evitar da próxima vez que isso for acontecer, observar se tem algum dado muito importante para sair e não ficar posicionado. Então aqui no começo do dia, por exemplo, a gente não fez nada, não estava nem olhando muito. Aí depois que saiu a notícia, aí sim, a barra aqui muito grande. Tem que tomar cuidado. Tem formas de operar comprado pela metodologia. Aqui tem forma de operar vendido, a metodologia alto aqui, nessas barras, mas tem alguns fatores sobre operar vendido nessa situação que eu vou acabar aqui não falando porque é muito arriscado. Então, quem não está lá no projeto Perpétuo, quem não está estudando a metodologia junto com a gente lá, não, que é melhor nem falar algumas coisas em relação aos pontos de venda, que foi, que foi o que eu consegui fazer de manhã, realmente que deu algum lucro foi venda. Mas aqui aí fica mais complexo para quem está começando a pegar venda contra esse tipo aqui de mercado muito forte, tendência macro de alta, então é mais difícil. É preferível esperar sinais e tentar buscar compras. Aqui talvez eu ainda acharia um pouco mais agressivo. E aí essa barra aqui sim, um M2B na média, o mercado está subindo, tendência de alta, está deixando gaps ainda nesse momento aqui para o ponto de rompimento, vai perdendo cada vez mais força durante essa queda. Aqui se pegar o impulso da notícia aqui, provavelmente ele foi de 50%, testou uma vez, não conseguiu dar continuidade, testou duas vezes, deixou fundo duplo nessa região, um trade aceitável, que eu faria provavelmente muitas vezes, novamente esse trade se aparecesse em um contexto parecido, mas nem sempre vai dar certo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele me pegou aqui minha entrada, veio abaixo, executei o stop, deu um stop aqui, não lembro quantos pontos que era, mas era algo em torno de 200, eu acho que 250, 230 pontos. E depois que ele me estopou, ele ainda foi para baixo, além da minha posição, mais uns 340, 350 pontos. Então é por isso que a gente estopa. Quando você estopa, você não sabe se o mercado vai parar no teu stop, vai te armadilhar, ou se ele vai andar duas vezes, três vezes o teu stop para baixo, e às vezes isso muito rapidamente. Aqui foi muito rápido esse movimento para baixo, que teria mais que dobrado meu stop se, por exemplo, não tivesse feito stop. E se depois eu vejo um sinal, eu posso reentrar, inclusive no mesmo lugar que eu saí, se fizer sentido. Nesse caso aqui, por exemplo, eu não quis reentrar porque eu já tinha levado stop nessa região. Mas quem reentrou ou quem não tinha entrado e pegou ao edge, que a gente comentou, a gente estava falando aqui sobre um possível edge, acabou que teve aqui, conseguiu um movimento. Não foi tão longe assim, parecia realmente que o mercado ia testar o topo, tinha uma boa probabilidade de realmente testar o topo. Esse impulso com esse comportamento aumenta ainda mais a probabilidade do mercado testar o topo, mas ele não foi. Então a mesma questão do stop, nem sempre vai dar tudo certo. E quando ele não foi e parou muito tempo aqui, talvez você gostaria de sair fora do trade ou segurar o trade protegendo abaixo de fundos relevantes. Fundos relevantes são fundos responsáveis por romper topos. E esse fundo aqui, por exemplo, da 45 ou 53, só foram ser um pouco relevante depois que o preço fechou pelo menos essa barra aqui acima do último topo. Mas ainda assim é insuficiente. Não criou realmente aqui decisão acima. Veio uma barra acima e voltou. Tentou vir mais uma e voltou. Então ele não estava conseguindo fechar acima aqui dessas regiões. Mesma coisa para quem entrou aqui nas correções. Quem entrou aqui na média ou nessa região achando que era algum tipo de fundo duplo, porque o preço ficava a maior parte do tempo aqui acima da média. Quem imaginou isso, quem tentou fazer esse trade, provavelmente foi estopado. E se operasse da forma correta,
ou saiu no 0 a 0 perto disso, porque o mercado não deu continuidade. E aqui, talvez essas máximas não seriam alvos suficientes. Se você entra aqui nessa região e coloca um stop aqui abaixo, por exemplo, de 200 e de 300 pontos ou perto disso, você tem uma boa probabilidade de que se o que você está vendo é realmente a continuidade disso aqui, se der certo a tua compra, você vai ter que buscar algo proporcional ao movimento de alta esperado. Então não adianta você comprar aqui achando que vai ter uma continuidade disso aqui e sair 100 pontos para cima. Você vai esperar o mercado ir pelo menos lá no topo para fazer uma parcial. Então, para quem compra essas regiões, ia pegar um alvo ou uma parcial de pelo menos uns 400, 500 pontos. E o preço não foi, tentou, não foi e aí depois voltou. Então nessa volta aqui que com certeza pegou stops ou pegou saídas no 0 a 0, é, e aí também normal. O dia ele lateralizou bastante aqui depois dessa notícia, deixou o mercado um pouco mais difícil aí de ser operado. Depois o mercado até testou aqui esse fundo novamente, ainda deixando gaps aqui embaixo para o ponto de rompimento, que pode ser aqui ou pode ser essa linha aqui que é um ponto de rompimento de gráficos maiores, um pouco mais relevante. Quando ele vem aqui fazer esse fundo, ele faz um tipo de wedge parabólica, chega nessa região e é rejeitado aqui muito rapidamente. E aí, claro, características de Price Action, maior barra aqui da queda foi a última. Isso não quer dizer que o preço ia parar nela. Isso não tem assim. Essa barra ela liga um alerta. Essa barra não quer dizer que você vai fechou a barra, você vai comprar ela. Não faz sentido. É melhor que se você quer comprar, que você espere algum sinal para que você aumente um pouco a probabilidade. Não venha operando contra as barras, assim, porque senão também não funciona. Só porque vem uma barra grande, uma queda, entrar contra. Não faz muito sentido. Aí nesse caso aqui funcionou porque o preço rejeitou e muitas vezes ele repete comportamentos passados nessas regiões. Foi também o que aconteceu aqui. Então, anteriormente no dia, a gente já viu o preço tocando essa região e rejeitando muito rápido, praticamente que é uma volta em V. Quando o preço vem aqui novamente, faz a maior barra nessa região e rejeita muito rápido, isso que poderia criar mais uma vez um comportamento parecido com o anterior, que é um tipo de volta em V. Foi o que aconteceu. Então acabou que não deu segunda entrada. A melhor entrada aqui é a segunda entrada. É você não comprar essa barra e comprar algo aqui no lado dela, mas sabendo dos comportamentos de inércia do mercado e das probabilidades, talvez daria até para aceitar uma compra nessa barra, tentando buscar, obviamente, algo que compensasse, com stop seja abaixo dela ou seja abaixo aqui da mínima da 29, algum stop que faça algum sentido. É, e aí você obviamente vai ter que buscar parciais aqui para cima, aqui na máxima, ou pelo menos uma parcial, nem que seja aqui no meio, mas um alvo lá nas máximas, pelo menos, para que quando o preço chegar aqui na máxima, ele vai dar uns 450, 500 pontos, vai compensar o teu risco que você correu aqui, e a probabilidade do preço sair aqui e aí vir aqui na máxima não é algo assim tão improvável, algo completamente provável, até porque o preço estava aqui no dia na parte depois da notícia nesse range. Então, assim, não é nada assustador o mercado sair daqui e vir aqui em cima, totalmente normal. E se você faz uma compra que seja baixa, o mais baixo possível, para você conseguir ter uma operação de risco retorno. Então, mas não, o mercado nessa parte aqui da boa parte aqui do dia ele não deu grandes trades para quem estuda price action, para quem está começando com price action e só tenta operar ordens stop no rompimento de barras. Até deu aqui alguns trades no começo aqui do dia. Aqui nesse M2B, por exemplo, isso depois da notícia, né? Mas assim, são trades que acabaram, infelizmente, aí estopando quem operou da forma exatamente o formato do M2B, por exemplo, comprou aqui, estopou. Ou até mesmo quem vendeu essa barrona, esse momento era bem volátil ainda, então a gente comentou se alguém vai vender essas barras ou operar vendido em qualquer lugar aqui por algum motivo, ou comprado, você teria que nesse momento ter stops mais amplos, alvos muito mais amplos e também diminuir a mão para que ficasse proporcional a outros dias. Então, por exemplo, eu aqui em algum lugar que eu estava vendido e a minha parcial era 600 pontos, o meu alvo era, não lembro quantos pontos, mas era coisa quase de 1000 pontos, talvez até mais, acho que era até mais. Só que como eu estava com a mão menor devido à volatilidade, não mudava tanto. É como se em outro dia, em vez da minha parcial fosse
fosse 600 pontos, é como se em outro dia fosse uma parcial de 300 pontos. Assim, não era nada, não mudaria em termos financeiros, porque você tem muita volatilidade, você diminui o tamanho da mão e faz os mesmos trades com a mão menor, as pontuações vão ser maior, mas o resultado acaba que é o mesmo.